Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão na área, meu amigo! Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista e o meu parceiro de prosa, resenha e tropeiro é o também jornalista Anderson Gonçalves. Ih, comecei gaguejando hoje. E aí, meu amigo, como é que tá? Como é que foi o final de semana? Como é que tá essa semana sem jogos? Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bem, semana um pouco mais tranquila entre aspas, né? Porque nós vamos debater muito sobre o clássico que foi muito quente essa semana, mas a semana está mais tranquila com os jogos, mas a semana é decisiva ainda. Então vamos em frente. E você tá bem, né? Tô tranquilo, assim, tá super na paz. Posso reclamar, não. Até o tempo tá melhor, a chuva tá caindo a chuvinha aqui, tá refrescando, tá bem melhor. Então, beleza. Então tá começando o episódio número 12. E hoje promete. Vamos lá, rebobina. Tá começando o episódio número 12 do Tropeirão Cast. Isso que não dá. Isso que dá não fazer um trava-língua antes de gravar. No episódio de hoje, Anderson, tá rindo, né? No episódio de hoje, nós temos o tal clássico Titanic. Realmente, foi praticamente um naufrágio. De tão horrível que o vexame aconteceu nas ruas antes do jogo, com brigas entre torcedores. Durante a partida, a apresentação dos dois times foi sofrível e após essa pelada horrorosa, tivemos cenas patéticas de brigas nas cadeiras, né, e na arquibancada do Mineirão, e com um final, assim, quase que beirando vamos achar uma palavra. O surreal. O surreal. Século XXI, 2019, terminarmos um clássico Titanic com injúrias raciais. Foi do começo ao fim um jogo para esquecer, não foi não, Anderson? E como foi? Vamos começar pelo campo. Calma, jogo... calma. Não comecei ainda não. Não começando ainda não. Eu tô falando. Eu quero saber assim, dá só um relatinho pro nosso ouvinte. O que você achou do clássico Titanic em si? Resumido. Não, então, vou resumir. Foi um domingo para se lamentar, dentro e principalmente fora de campo. Dentro de campo, a gente teve aquele jogo, assim, aquela expectativa, os dois clubes podendo colocar o outro mais para baixo, subir na tabela e conseguir, no caso do Cruzeiro, conseguir uma ascensão, ficar longe do Z4, o Galo podia afundar o rival, mas veio aquele balde de água fria. Então, infelizmente, dentro das quatro linhas, o jogo foi bem ruim, travado, parecia até jogo de compadre, parecia que eles queriam empatar, tava com essa sensação, viu? Vou te falar um negócio. Bala cor-de-rosa. Foi quase isso, assim. Fora de campo, a gente vai discutir isso com mais atenção. Fora de campo, você definiu com propriedade. Século XXI, 2019, ainda temos que discutir divisão de torcidas, brigas fora do estádio, antes do jogo. Teve o caso de injúria racial, que depois os irmãos se apresentaram, pediram perdão, mas o vídeo viralizou rapidamente. A internet tem esses benefícios, às vezes é malefícios, mas nesse caso foi um benefício que não deixou impune a situação. Eles se apresentaram, pediram desculpas, mas a gente tem que perguntar. Depois que a gente fala isso, faz isso, as desculpas, assim, elas eliminam toda a possibilidade de crime. Você pode ter se arrependido, mas será que
elimina o crime cometido. Um dos irmãos, que foi o Natan, que cuspiu e chamou o segurança, o Fábio Coutinho, de macaco e olhou para sua cor e cuspiu na cara dele, diz que se arrependeu, estava exaltado. Então, toda vez que as pessoas se exaltam, elas têm que partir para a violência, seja verbal ou física, como aconteceu das duas formas, assim, tudo por causa do jogo de futebol. Isso que nós falamos várias vezes semana passada. Vamos para a paz, gente. Vamos para o clássico com muita paz, tranquilidade. Mas a briga dentro do estádio, ela começou por uma imbecilidade de um torcedor que estava no camarote do Cruzeiro, pegou uma garrafa de uísque, arremessou na torcida do Atlético, aí foi estupim. Aí começaram a invasão, aí a briga foi generalizada. Nunca tem só temos a lamentar. Nunca tem quem começou tudo, né? O negócio é ação e reação. Mas o mais legal disso tudo que você falou, resumidamente, né? O ouvinte tá vendo que eu tô pegando o pé dele, né? Nossa química astral nesses últimos episódios não tá funcionando. Imagina se eu for cometer injúria racial toda vez que eu tiver... Como é que é a palavra que ele usou? O tal do... Eu não vou falar o nome dele, não. Qual que é o nome do que o cara falou lá? Toda vez que ele ficou exaltado. Ai, toda vez que eu abrir meu home bank e ver minha conta bancária, eu vou ser o maior racista do mundo. Meu amigo, vamos para finalizar a maior introdução da história do Tropeirão Cast. Graças a Deus tem uma América, né? Viva a América, como diriam os americanos. Viva o América, que nos brindou com 2 grandes vitórias pela Série B e continua ao longo do ano sendo o melhor capítulo do futebol mineiro. Vamos falar de clássico, uma pena que vamos falar mais do que aconteceu fora do campo do que dentro de campo, porque, convenhamos, não há muito o que dizer sobre o que aconteceu dentro de campo, mas nós estamos aqui para debater o esporte mineiro e às vezes o debate tem que ser um pouquinho mais ácido. Começamos brincando, começamos light, mas hoje promete. Hoje, se você estiver escutando, prepara os ureia, porque hoje vai ter paulada. Antes de tudo, antes de começarmos, lembra, né? Tá degustando um tropeirão aí, você pode indicar para os amigos, tá em tudo quanto é plataforma de podcast, tá no Google Podcast, tá no Castbox, tá no Spotify, tá no Deezer, e a gente tá colocando no Apple, e digita podcast no Google, vai aparecer até no YouTube. Tem podcast para ver, meu amigo. Não, a gente colocou no YouTube que você tem uma galera que não é muito afeita ao sistema do podcast, mas é um seguidor de YouTube. Então, você também escuta o Tropeirão Cast pelo YouTube. Lembrando, conversa com a gente, fala com a gente, tropeirãocast@gmail.com. Manda um e-mail para cá, tropeiralcast@gmail.com, sem um tio. E no Twitter, @tropeiralcast. Bora começar, Anderson? Bora começar. Então, começamos por onde? Vamos pelo clássico, né? Que aí a gente vai destrinchando pra cá e pra lá. Então, toca o sino que é hora de falar do clássico. Quer começar? Porque você vai tomar as rédeas hoje, porque eu acho que hoje nós vamos descascar bastante aqui. Sobretudo, vamos começar do ponto de vista de futebol? O que você acha? Vamos começar pelo futebol. Ou a falta de futebol. Bora, começa, meu amigo. Vamos começar pela falta de futebol. Foi um jogo ruim, sem muitas alternativas dentro de campo. Deixa o ruim ficar sabendo disso. Os times lentos. Mais uma vez, a tentativa... Tudo bem que o Abel Braga não tinha o Sassá porque estava expulso, mas a insistência dele com o Fred, você deixa o ataque do Cruzeiro muito lento, muito pouco móvel. Aí ele tentou jogar Thiago Neves e Fred na frente. Vamos lá. Eles podem fazer uma tabela, uma jogada, etc. Só que aí, o que acontece? Nada. Não aconteceu nada. Aí o que o Abel me faz no segundo tempo? Opa, vamos mudar o time. Tendo que ele tinha o retorno do Pedro Rocha e tinha o Ezequiel no banco. Aí o que o Abel faz? E volta com o David. Com o seu 39º jogo, sem marcar um gol e com apenas 3 assistências, assim. Aí o Cruzeirense deve ficar realmente... O David é corredor de maratona, gente. O David não é jogador de futebol. É forte, é vigoroso, tem arranque, mas na que a bola está no pé dele é um problema muito sério. Então, aí o Abel tentando corrigir isso,
ele me coloca o Ezequiel para jogar, faltando pouco mais de 10 minutos para jogar. Isso que ele tinha colocado o Pedro Rocha um pouco antes, assim. Foram mexidos assim, pouco efetivos, que você teve 3 jogadores de lateral de campo tentando fazer alguma jogada e a bola não chegava na grande área, ninguém arrematava para o gol, ou seja, foi um clássico para o lado do Cruzeiro, assim, apático de várias formas, assim, o Abel errando mais uma vez, com essa insistência com o Fred e com essa insistência com o David. Pelo lado do Galo, vamos lá. Peraí. Ouvinte, depois desse lamento de Anderson, só tem uma coisa a dizer. Ô, corneta, hein, gente? Ô, corneta! Eita! Eu vou parar aqui o efeito sonoro. Sobre o Galo, meu amigo. Não, o Galo também, daqui a pouco você vai ter que tocar essa corneta também. Porque o Atlético também foi uma tristeza também. O de Santo é um cara de 1,92 m. Você esperar que se a bola não chegar na área para o de Santo, para ele disputar com o zagueiro, dar o corpo, ele não vai ser útil. O Wagner Mancini queria que o de Santo fizesse tabela com o time, fizesse que a bola trabalhasse, fizesse um pivô. Ele estava pedindo muito para o de Santo, não podia, não tinha a menor condição. Outro equívoco do Mancini, começar o jogo com o Casares, que mais uma vez foi displicente no jogo, tentou uma jogadinha e outra aqui, o Otero até foi melhorzinho, mas nem tanto assim, que também você estava exigindo demais, sendo que ele tinha os 2 meninos no banco, tanto o Marquinhos quanto o Bruninho, e ele falou o seguinte na entrevista coletiva dele, realmente eu demorei a colocar os meninos. Ele colocou o Bruninho aos 24, 25 minutos do segundo tempo e colocou o Marquinhos com 35 para 36 minutos do segundo tempo. Assim, o time deu uma melhorada, deu uma encorpada, assim, porque os meninos pegam a bola, além de ir para cima e tentar a jogada mais veloz, o que eles tentam? Chutar no gol. Uma obviedade do futebol eles tentam fazer. Eles chutam ao gol, os caras ficam, toca para lá, toca para cá, ninguém arremata para o gol. Eles iam para dentro, limpavam e tentavam chutar ao gol. Então, o Mancini vai ter que entender definitivamente. Não dá mais para insistir com o Casares. Pelo amor de Deus, não dá. Corneta! Casares não vai. Corneta! Mas não dá, mas não dá. O Casares não consegue articular o jogo para o Atlético. Ele tentou assim, vou na experiência, vou deixar a coisa acontecer aqui para ver se sai uma jogada ou outra. Não, já está na hora de iniciar essa renovação do time para os próximos meses. Ok? Ok. Então, assim, pelo amor de Deus, gente. Se o Cruzeiro e o Atlético estão pensando na temporada 2020 um pouco melhor, aproveita o resto desse brasileiro, tirem lá a corda do pescoço já. O Galo já está tirando, né? Que tá 40 pontos, falta só 5 para se livrar. O Cruzeiro ainda precisa de 10 pontos ainda, então tem que dar uma aliviada, assim. Mais uma vez, pode ligar a corneta de novo aí. O menino Maurício, o Cruzeiro renovou o contrato com ele até 2023. Ele não joga desde que o Abel assumiu. Então, não deu nenhuma oportunidade para o menino ainda, para modificar a dinâmica do meio de campo do Cruzeiro. Do mesmo jeito que o Wagner Mancini está relutante em colocar Marquinhos e Bruninho para dar mais dinâmica, agilidade para o time, o Abel não consegue dar uma oportunidade para o Maurício, insistindo com Robinho, Thiago Neves, Fred, David e companhia limitada. Jesus amado! Jesus amado! Eita corneta! Eu não esperava, não. O cara tá corneta, prolixo. O cara tá insano, gente. O Anderson, para ficar bravo, na hora que chegar na injúria racial, é porque vocês não estão vendo a gente, porque o Anderson é mais moreninho, da nossa cor aí, entendeu? Então hoje vai ferver. Brincadeira à parte com o Anderson, olha, vi nada no jogo. Não vi futebol, não vi alegria. A única coisa que prestou mesmo foi a torcida do Cruzeiro no começo do jogo. Deu aquela pressãozinha, mas na hora que ela viu que o time não ia entregar,
Não justifica, né? Talvez assim, o cara vendo um jogo tão ruim daquele, leva o cara para tomar um ato tão displicente de jogar uma garrafa uma garrafa em uma pessoa, né? Não quer dizer que tá jogando uma garrafa, é o Cruzeirense jogando um atleticano jogando. É uma pessoa jogando uma garrafa em outra. E aí pode começar um circo dos horrores. O circo dos horrores acaba em campo, com Luan jogando mal, Casares, aquele futebolzinho dele, faz meia dúzia de cerca Lourenço, depois some, o Otero tentando entregar, mas os dois times são ruins demais. É isso. Eu acho que o pessoal deve ter se divertido, tomado sua cervejinha, comido seu tropeiro. Eu aposto que eu sei que o tropeiro foi a melhor coisa do clássico do final de semana que passou. Foi a melhor coisa, sem dúvida, porque até a diversão que o jogo proporciona, ela ficou em segundo plano, assim, a expectativa, teve estádio lotado, teve mais de 40 mil pessoas presentes, assim, o estádio estava bonito, etc. Aí você puxa o assunto que a gente desfia esse novelo aí. Vamos lá. E aí, vamos lá, gente. Antes do jogo, já tinha uns quiprocó já. Tinha uns BOzinho. Briga pra cá, briga pra lá. Isso quase que infelizmente, é um pleonasmo em clássico, né? Aquelas brigas que acontecem fora do alcance do estádio, lá na estação de ônibus, aquelas coisas que já são meio repetitivos. Ok, mas isso praticamente faz parte do planejado, né, da segurança para um clássico desse na cidade. O jogo acaba, uma quizumba ali, uma quizumba aqui, tarará, quando vê, explode uma confusão na arquibancada. Ok, tudo bem, uma briga aqui, segura, apazigua, vai lá, vira notícia, câmera ligada. E um pouquinho mais tarde começa a chegar os vídeos, até o derradeiro vídeo da injúria racial lá dos irmãos cujo nome não me interessa. Mas tem que falar, é Adrier e Natan, olha o nome dos caras. Isso aí vamos ter uma conversa aqui, a gente não vai entrar em questões políticas, sociais muito profundas, até para evitar a gente falar de coisa boa, mas a gente vai entrar nesse assunto porque tem que valer a pena. Só que esse tipo de gente são seres que estão aqui, mas que basicamente para mim são insignificantes. Tá cheio. Não é só no Brasil, não é só em Belo Horizonte, é no planeta inteiro. Tem um monte de ser andante insignificante andando aqui e, infelizmente, de vez em quando você trompa com eles dentro do estádio, de vez em quando você trompa com eles num semáforo, que você tem um cara mal educado. Isso acontece. O problema é quando esses insignificantes fazem mais barulho do que deveriam. Se você quer viver a sua insignificância, vive lá no seu gueto lá. Esquece que você quer viver feliz, você tem seu dinheiro, você quer falar, vive lá. Só não interfere aqui, no mundão, no nosso mundão aqui. Você quer participar? Você entra, fica caladinho e vai embora. Aí eles acham que estão na razão. Beleza, foi o Cruzeirense que começou a briga lá, não sei o quê, da garrafa. Não justifica. Eu vou contar um caso para vocês. Um amigo meu veio de Brasília e estava aqui, mas eu vou aproveitar e vou ver o jogo. E me perguntou, é perigoso? Não. Você tem que tomar cuidado nos arredores, onde tem as brigas. Lá dentro, depois que você entra, o negócio é arrumado. Eu não conversei com ele, mas ele deve estar pé da vida comigo. Porque você, o Giovanni garantiu que dentro do negócio era organizado. E aí, Anderson, o que você achou? Vamos lá, vamos contar os fatos assim para o nosso ouvinte já começar a tirar suas conclusões. Para começar, houve um erro lamentável de planejamento da Polícia Militar de Minas Gerais, da própria Minas Arena, que administra o Mineirão. Vamos começar pela Minas Arena. Haviam convocados para o Clássico cerca de 600 seguranças assim. Mais de 130, 150 não foram trabalhar, porque são pessoas que não são contratados fixos da Minas Arena, são freelancers, trabalham por evento. Por evento, né?
mas essas pessoas não foram trabalhar. Então já houve um déficit de segurança. Segundo a Minas Arena, essas pessoas foram atender outras demandas para particulares, que teve Enem no mesmo dia, então várias pessoas dessas haviam sido contratadas para trabalhar no Enem e optaram provavelmente por um cachê melhor. Claro. Ok. São freelas, Então, né? São autônomos. Exatamente. Segundo, a Polícia Militar de Minas Gerais também estava com um contingente menor dentro do estádio. Então, ela também não acreditou que houvesse uma grande mobilização para o jogo, porque 90% de torcedores eram cruzeirenses, 10% de atleticanos, eles ficavam cercados dentro de uma faixa do estádio, assim, e eles só deixariam o estádio depois que os cruzeirenses fossem embora. Ou seja, trataram o clássico como o perigo de baixo, periculosidade baixa desse jogo. A assessoria da Minas Arena rechaçou isso, emitiu nota, etc. Rescindiu o contrato com o dono do camarote que gerou a confusão toda. O Cruzeiro e Atlético se manifestaram. A polícia prendeu mais de 50 pessoas, quase 60 pessoas, dentro e fora do estádio, antes, por causa de confusões no entorno, entre torcidas organizadas. Aí, qual o resultado disso? O clássico, infelizmente, vai voltar a ter torcida única. Cruzeiro e Atlético não vai mais dividir o estádio. Quando tiver jogo no Independência, só torcida do Atlético. Quando tiver jogo no Mineirão, só torcida do Cruzeiro. Ou quando o Atlético for mandante, só atleticanos. Ou seja, o futebol perdeu mais uma vez para um bando de idiotas. E a gente continua perdendo para os idiotas. Essa conversa do meu conceito de insignificante, né? Eles são insignificantes até terem algum significado para o mundo, normalmente algum significado negativo, né? Eles ficam quietinhos lá. Aí depois arrumam uma Kizuma. Não sei se no auge que vocês estão escutando, tem uma chuvinha bacana caindo em Belo Horizonte, deve vazar no nosso áudio, mas é bom que dá uma trilha sonora. Eu acho o seguinte, você tem essa coisa da torcida única, a torcida dupla, dá um trabalho danado para a polícia, e aí tem a famosa lei do menor esforço, que aí quanto mais tranquilo, menos chance de confusão. Eu compreendo o argumento da polícia, podemos debater isso aí com uma boa cervejinha, um bom prato de tropeiro, mas o que está acontecendo está tendo muito pouca tolerância na nossa comunidade, vamos chamar de Brasil, na nossa nação. Tem pouca tolerância com o outro cara que está ali, o torcedor. A gente falou disso no tropeirão passado, sabe? De convívio, de paz. E parece que prevendo, a gente viu que ia acontecer alguma coisa. Pode falar, desculpa. O jogo foi tão ruim que a única coisa que realmente chamou a atenção desse jogo foi as brigas e a injúria racial, que nós vamos entrar nela em seguida. E foi assim, gente do céu, tem lá um contingente pequeno do Atlético, tem lá um número de seguranças limitado ou não, mas está lá para fazer o trabalho, e você precisa, assim, se fosse aquela torcida gigante, a torcida organizada do Atlético, que criou a confusão, não, foi uma galerinha ali que arrumou uma bateção de cabeça com os outros lá, e que queria invadir camarote, e, poxa, gente, que isso? É difícil demais. Século XXI, o cara paga uma nota para poder arrumar confusão. O cara vê um jogo ruim, em vez de pegar o seu banquinho e ir embora para casa, eita, Lele, gastando dinheiro na bobagem, não, eu vou tentar compensar a minha questão financeira arrumando uma briga com o adversário. É demais. Não, foi quase isso. Aí a gente tem que acrescentar nesse cardápio de bizarrices que aconteceu no Mineirão, cadeiras voando, eu sempre. Estádio Copa do Mundo. Prejuízo físico para o estádio. Aí o evento você não tem. Havia muitas famílias lá, e como é que você leva filhos, filhas, etc. Aquela coisa de sempre. A gente fala isso já tem anos, e as coisas continuam. O Ministério Público já tinha orientado os clubes a
proibir as torcidas organizadas de entrarem uniformizadas nos estádios, mas assim, como eles já se conhecem, então eles sempre vão no mesmo espaço, ok. E também de proibir os clubes de doar ingressos para eles. Esse negócio de doar ingresso, eu vou perdendo a estribeira quando eu converso sobre isso. Não, mas tem que perder mesmo, porque você vai ficar doando para... O cara lá paga o sócio torcedor todo mês, vai no estádio, apoia o time, aí o outro lá só porque fica lá fazendo umas cantoriazinhas, fazendo uns batuques lá, e de repente o cara vai ganhar um ingresso lá porque vai ser mais apoiador. Apoiador é o torcedor comum, é o torcedor que nos escuta, é o cara que compra a camisa, é o cara que vai ao estádio, paga o pay-per-view para ver o jogo em casa. Esse sim é o cara que banca o time. Esse tem que ser tratado dessa forma, entendeu? É por isso que o futebol ainda é um futebol ainda é um esporte amador. E aí, beleza, vamos passar para o capítulo já ficando mais triste, que é na hora que o bicho pega, você toma umas e outras, você se torna uma pessoa real, né? Você transfere para o mundo aquilo que de fato você é. Porque a gente usa máscaras, né? Assim como o Coringa, quem não assistiu o filme vai assistir ainda dá tempo. Você se traveste de homem do bem e vive passivamente no meio de todo mundo. Ah, não, é uma pessoa normal, ele nunca teve comportamentos racistas. E aí você toma um goró, seu time não joga nada, você fica bravo, sabe-se lá com o quê, e chega pro segurança negro e fala, olha aí, olha bem, né? Olha bem da sua cor. E aí, Anderson, você, membro da comunidade negra, na qual eu também me incluo, porque branco é que eu não sou. O que você acha disso? Vamos lá. A pessoa que chega ao ponto de usar isso, a cor da pele para agredir a outra, realmente ela não pode viver em sociedade, para começar. Ela tem que viver no gueto, vai buscar seus amigos de supremacia branca, seja o que for. Aí, escutar, aí o não satisfeito em ofender, o irmão do sujeito ainda cuspiu na cara do segurança, chama Fábio Coutinho, e depois ele ainda chamou ele de macaco. Eu falei, então vamos lá. Esse caso ele só teve repercussão e teve a punição que foi necessária, que eles estão sendo indiciados e vão ser processados pelo Ministério Público, porque houve repercussão, houve a divulgação das imagens, dos vídeos, etc. E automaticamente caiu nas redes sociais, aí virou uma pressão da imprensa, virou uma pressão da comunidade, foi uma pressão da sociedade para que eles fossem punidos assim. Mas pense em quantos casos desses ocorrem todo santo e abençoado dia que não são visíveis, não chegam ao nosso conhecimento. Então, assim, o caso dos irmãos lá, eles chegaram ao absurdo de falar assim, não, mas eu tenho amigos negros, um deles até corta o meu cabelo. Falei, nossa, mas incrível. Terminou com chave de ouro ainda, né? Ele teve a oportunidade, ele pediu perdão, fez carta, etc. E chega no final, me solta essa pérola. Não, tem amigos negros, um deles até corta o meu cabelo. Ah, que incrível. Então, o cara realmente é um apreciador de pessoas da negritude. Tem muita coisa para se falar que não vai para além do futebol. A própria cobertura da mídia e a reflexão da mídia sobre o evento em Belo Horizonte, que não aconteceu só esse caso de injúria racial nessa semana do Clássico. Teve o caso do Tyson lá no futebol ucraniano. Teve o caso do Dentinho. Isso. E de uma senhora aqui em Belo Horizonte, na Savassi, que foi agredida lá por uma pessoa de um determinado grupo de político, que eu também não menciono o nome. E aí você tem casos ao mesmo tempo acontecendo ao longo do mundo e a ressonância, o tratamento disso pela mídia foi, assim, desculpa, rasteiro. Muito rasteiro. O mais engraçado não, o jornalismo esportivo, ele normalmente ele é tratado como um pouco meio sub do jornalismo
clássico, jornalismo William Bonner, de Jornal Nacional, aquela coisa... É um subgênero. É uma coisa assim, não precisa estudar não. Bota o Edmundo e o Neto lá para comentar, tá bom demais. Sabe? Uma coisa mais assim, é do degrau de baixo. Entretenimento. Isso. E aí, eu não vou saber precisar o nome do narrador da Sport TV que participou do programa Redação. É um narrador negro. Eu fico devendo. Me desculpa, gente. É o Júlio. Eu conheço ele. Aí o que acontece? Eu não preparei isso para falar aqui agora, me veio porque eu vi a entrevista, tá nas redes sociais, e ele foi muito, muito esclarecido, sabe? Em comentar, em falar sobre a questão da participação negra dentro da sociedade, dentro do esporte, dentro do jornalismo. E aí você vê assim, o grande momento brilhante sobre a reflexão do negro nessa semana de questões raciais relacionadas ao esporte. Só te interromper, é o Júlio Oliveira, que ele é narrador do Sport TV, tem um vozeirão, não sei o quê. Isso. Para dar crédito às pessoas. Assim. Isso. E o Júlio foi muito feliz, muito feliz. Recomendo procurar, até no YouTube, deve estar eu vi no Twitter. A gente vai colocar lá no Twitter do Tropeirão. Entra lá que a gente vai retweetar. E é muito feliz sobre a conversa sobre isso. E veio de onde? Do próprio jornalismo esportivo, de uma mesa de debate de futebol, igual essa que nós estamos tendo aqui no Tropeirão Cast, para falar sobre racismo. E aí eu vou passar para o canal de cima, algo que eu vi que a mídia não entrou muito nesse mérito. A gente debateu sobre racismo, injúria racial, foi até bom, né, que esclareceu isso, né? Injúria racial é uma coisa, racismo é outra. E chamar o outro de viado no estádio pode. É chamar de negão, de olha a sua cor, seu macaco, não pode. Tá entendendo, gente? Acho que a gente tem que começar a trazer outras coisas, né? É assim, não pode nenhum dos dois. Sim, a gente tem que começar a ampliar isso. Mas, Giovanni, isso aí é um reflexo da sociedade, claro. Mas se a gente não começar a debater sobre o tema, a gente vai levar 50 anos para chegar lá. A gente tem que pensar que o jornalismo esportivo, apesar de ser tratado como subgênero, no caso não é, porque ele movimenta bilhões por ano. Então lá nos Estados Unidos não é entendido assim, né? É um mega negócio. Eles sabem que isso, pensando economicamente, isso é ruim para o produto. Claro. Então, eles entendem claramente assim, vou denegrir meu próprio produto. É isso que os dirigentes de futebol brasileiro fazem, denigrem o próprio produto o tempo todo, quando permitem essas bizarrices, entendeu? Essas maluquices assim que o torcedor... Aí o que vai acontecer? O STJD já está de olho, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, prometeu fazer uma investigação, indiciar os dois, pode ter perda de campo, perda de pontos, como prevê o Estatuto do Torcedor, mas... Será que vamos ter avanço nesse caso? Será que realmente nós vamos ver os clubes prejudicados assim, para ter como exemplo? Acho difícil por enquanto. Assim. A reflexão tem que ir bem além disso. Assim. No caso dos rapazes, assim, eles já estão com a polícia, etc. Só que a cobertura da mídia foi assim, procurou concentrar no escândalo da coisa, ao invés de trazer assim, as minúcias, que são casos recorrentes que acontecem. Essas minúcias que precisam ser de todo dia debatidas, não é questão de mimimi, não é questão de fragilidades. O mundo precisa evoluir, as pessoas precisam evoluir nesse aspecto. Assim. Então, assim, a mídia foi muito rasteira mesmo, como você falou, procurou mais o escândalo. Até o fim da semana, assim, eles já vão esquecer um pouco o assunto, daqui a pouco a coisa não vai ser mais debatido, então nós temos que sempre tentar reforçar, lembrar do dia a dia para a gente conseguir melhorar. Então, assim, as posições dos clubes, assim, só para complementar, até foram bacanas. O Atlético lá expulsou os dois do quadro de sócios-torcedores, recebeu o Fábio Coutinho lá, que é o segurança do Mineirão, fez um mimo para ele, deu uma camisa, o presidente recebeu, o clube ofereceu assistência jurídica e orientou ele a entrar na justiça para processar os rapazes pelo crime, etc. Então, assim, até que os clubes mandaram bem nessa, entendeu? Eles posicionaram rapidamente. Eles foram mais rápidos até do que a CBF, por exemplo.
Eu não gostei. Você não gostou da posição dos dois? Não gostei. Do ponto de vista de marketing relacionado a esporte, é pouco. Vou lembrar aqui. Poderia fazer muito mais. Isso, eu cobro muito. O meu sarrafo para esporte é outro. Se a gente está conversando aqui, eu e você, nós nos conhecemos há muito tempo, nós estamos conversando com o ouvinte. Estou trazendo isso para o ouvinte um debate mais sério. O meu sarrafo para esporte é outro. Não, você não vai me escutar essa coisa assim, fazemos uma nota de repúdio a isso. Não, não. O Santos, há pouco mais de um mês, fez uma ação de marketing falando assim, a gente não aceita racista, a gente não aceita preconceituoso, a gente não aceita xenófobo. E se você é um desses três, não torça pra gente. O Santos gostaria que você não torcesse pra gente. Esse aqui é o time do Pelé. Talvez o negão mais conhecido da história desse planeta. Pelé, Coutinho, Mengalve, Pepe. Exato. Só essa turma. Robinho, Neymar, tudo negro. Então, ok, beleza. E aí, tanto é que o futebol é o esporte mais conhecido do planeta e você tem pouca gente que se assume gay. Porque é o mundo machista do futebol. Ou seja, eu quero acreditar que o Atlético, o Cruzeiro, fizeram as suas ações. Tem que ter mais. Isso é uma oportunidade de posicionamento. O Atlético tinha um jogador chamado Reinaldo. Não sei se vocês conhecem, sabe? Ele impunha uma mão com o punho fechado para cima quando comemorava os gols. Talvez você não saiba o que isso significa, mas era o símbolo dos Panteras Negras. Entendeu? O time que tinha Reinaldo não pode se omitir tanto assim em casos relacionados a racismo. Ou o Dadá era branquinho. Não, sem dúvida. O Ronaldinho Gaúcho é um louro dos olhos azuis. Você tá entendendo? Eu tô brincando, provocando, né? O esporte chamado futebol, ele está associado aos negros. Conheçam uma série da HBO sobre futebol. Eu vou esquecer o nome. É sobre a história do futebol, do começo do futebol. Sabe? Tem na HBO, você entra na HBO Go lá, arruma um dinheirinho, paga lá e assiste. O negro no futebol brasileiro. O negro no futebol brasileiro. Contando sobre como eles entraram. A participação do Vasco, Botafogo, do Fluminense, o time Pó de Arroz. E como eles mudam a cara do nosso futebol. E como essa malebolência, esse gingado, esse estilo de jogar do futebol brasileiro, que nós estamos perdendo, né, tem muito a ver com essa herança negra que temos inseridos no futebol. Então, assim, se o time de futebol tem uma oportunidade dessa para se posicionar e falar assim, sim, isso é o Galo, isso é o Cruzeiro, e tem um negócio forte mesmo, sabe? Eu acho que é muito na superfície. É do mesmo nível raso com que a mídia anda tratando isso. Não tô querendo defender causa, não, sabe? Que aí, beleza, agora vai ter cota de estádio, sabe? Para dar uma cutucada nos que criticam essa relação de cotas para a universidade, essa coisa toda. A gente tem um ótimo meio para debater isso, que é o futebol. Se o cara no futebol começa a debater isso, esse debate vai para o podcast, que vai para a mesa do bar, que começa a voltar para dentro de casa, que vai para o estádio, e você fala assim, não, isso já teve seu tempo lá na década de 80, na década de 70, hoje não dá mais. Aí não vai acontecer o que aconteceu com o Tyson, lá na Ucrânia. A gente tem que dar exemplo à sua Ucrânia, não é assim que trata, não. Se você gosta de futebol e trata uma pessoa negra com desrespeito, você não gosta de futebol. Futebol e Pelé são futebol e Pelé são sinônimos no planeta inteiro. Se você gosta de futebol, você tem que gostar do Pelé. E se você tem que gostar do Pelé, você tem que entender que o negro é fundamental e importante para esse esporte. É a mesma coisa. O cara que agora eu tô prolixo.
Ah, eu gosto de basquete. Ah, beleza, eu odeio negão. Filho! E o Michael Jordan é o quê? O Magic Johnson é o quê? Russo. Não, você vai torcer só pro Larry Bird, então. Provavelmente. Não, então eu acho fudeu. que tá faltando a gente dar uma aprofundada nisso. Eu acho que dessa galera toda, o nosso amigo lá, me lembra o nome de novo dele? O Júlio Oliveira. Foi o que melhor falou sobre o tema nessa semana da injúria racial, não só em Belo Horizonte, mas no mundo inteiro. Não, mas ele falou, inclusive, teve uma... A gente tem que fazer uma adenda, assim, que ele ainda deu uma... mexeu na ferida do próprio meio do jornalismo esportivo, porque é uma divisão clara. O branco comenta futebol e o negro joga, assim. Então, não há os espaços para ascensão da pessoa negra dentro do jornalismo esportivo mesmo, que é um clubinho. Primeiro é um clubinho de homens, aí é um clubinho de homens brancos. E aí, as mulheres custaram arrumar um espaço. Opa, beleza, chegamos. Vamos lá, chegamos no século XXI, né? Sim, sem dúvida. Nesse aspecto aí, para variedade de pessoas, LGBT, negros, etc., também ficou à margem. Eles estão tendo que abrir trincheiras para conseguir ascender esses espaços assim. Então, essa é uma luta diária. Ele foi muito eloquente, muito preciso, assim, e cutucou até o seu próprio universo, que é majoritariamente assim, branco, racista em alguns momentos, exclui mesmo, assim. Então, no futebol, se a gente não gosta quem gosta do esporte não pode negar que exista a presença da pessoa negra no esporte, que ela que ajuda a elevar o nível do esporte, não só tecnicamente, fisicamente, mas também como sociedade. Então, assim, a gente está nesse debate aqui e vendo como que a gente ainda é frágil em alguns momentos. Numa exaltação, você vai lá e mata alguém. Então, a gente tem que parar tudo, repensar e começar do zero. Ou seja, mandar o meteoro de novo, porque os dinossauros morreram à toa. Então, meus amigos, para a gente finalizar essa questão a questão racial, é triste. Os dois irmãozinhos lá só externaram a sua insignificância, né? Criando esse circo idiota que levou a gente a reverberar no Twitter, na mídia, nas redes sociais de forma negativa, porque não conseguem conviver de maneira harmoniosa com um cara que está lá para trabalhar para ele. Segurança está lá para proteger ele. E o cara trata ele daquele jeito. Só que isso acontece todo dia, com o garçom, com o frentista, com a moça lá do supermercado, com o cara que pega o pão pra gente. A gente vê isso todo dia. Mas a gente passa um pouco de pano quente. Comigo não, eu não passo pano quente nenhum. Dole no joelho. Meu amigo, vamos fazer um rapidinho. Cruzeiro, 16º lugar, 35 pontos. Avaí é obrigação, próximo jogo? É obrigação. E eu queria só dar uma informação para o cruzeirense que vai nos escutar. Assim. Thiago Neves, chegou aqui agora há pouco no meu WhatsApp. Aqui, já deve estar sendo publicado em algum lugar assim. Thiago Neves disse que tem vontade de jogar no Corinthians em 2020. Vi isso hoje. Então, assim, Thiago Neves com vontade de jogar no Corinthians. Já foi, gente. Já foi. Vale, con Dios y bejido los ticos. Então, provavelmente, assim, ele já tá cavando a sua saída do Cruzeiro. Cavando não, filho. Já tá no caixão, já tá... O pessoal, o pessoal do morgue lá, da funerária, já pegou, já levou ele já. Não, já era, então. Então, assim, só pra... Já que a gente falou desculpa interromper. Tô com dó do corintiano, mas continua. Provavelmente eles vão aceitar, né? Porque ainda tem a esperança que ele desempenhe um grande futebol. Ele tá com 34 anos, faz 35 ano que vem. Ele não vai ter mais explosão para jogar num time do nível do Corinthians ou até mesmo do Cruzeiro. Então, assim, essa informaçãozinha, Avaí é obrigação segunda-feira para tentar dar uma aliviada. Viu, Cruzeirense? Tem time pior que o seu. Olha o Corinthians. Vai contratar ele. Eita, Lele. Eita, Corinthians. Eu vou ver no que vem. Então, eu faço questão de assistir jogos do Corinthians. Vai ser engraçado. Cruzeirense vai torcer pro Galo contra o Fluminense?
Discretamente vai. Discretamente. Discretamente. É porque eles não vão admitir que estão torcendo para o rival. Mas no fundo, no fundo, eu tenho certeza que se o Atlético fizer o gol, ganhar do Fluminense e manter o tricolor lá na zona do rebaixamento, eu falo assim, valeu, Galo. Tipo, é igual o homem machista que fala assim, quando vê um homem bonito, assim, não, o cara é pinta. Entendeu? O cara é pinta. Quando ele fala que o cara é pinta, porque o cara é bonito. Essa é a mesma coisa. Eu falo assim, não, foi bom, Galo, foi bom. Ele não vai gritar, ele vai falar assim, valeu, Galo. Não vai fazer isso. Vai ficar brabo. Esse time do Galo é tão ruim quanto o meu. A gente já viu isso no clássico. Sobre o Atlético. O Galo Essa vai dar. semana. Pode falar. Pode falar. Pode dar as notas sobre o Galo. Eu ia falar que essa semana provavelmente o Jair volta a jogar, que ele já se recuperou fisicamente do estiramento muscular. Desde setembro que ele não joga, olha só o tempo. Desde o dia 26 de setembro, então já tem um tempo. Deve entrar no lugar do Zé... Não, o Zé Wellison deve manter, aliás, que vai jogar ele, o Zé Wellison ali de volante. Tá sem o Natan, que também está machucado, muscular. O Atlético, por sinal, teve várias lesões musculares. Natan, Alejandro, o Elias também está fora, o Jair. Assim, o Ricardo Oliveira já teve problema muscular. Muitos jogadores do Atlético tiveram problemas musculares esse ano. Assim. Mas será que é alguma coisa na preparação? Não, também não são o excesso de jogos. O Atlético tem que ter muito mais força nas partidas, porque o time é limitado. Então ele tem que se esforçar muito mais fisicamente para tentar se igualar aos adversários. Não é nem o excesso, né? Isso que eu acho que o jornalismo esportivo não esclarece muito. É o mesmo número do ano passado. O problema é a intensidade. O quarto e domingo, em função da Copa América, que precisa fazer muitos quartos e domingos seguidos, ele arrebenta. Não, acabou. A conta veio. Arrebenta. O cara da fisiologia lá dos departamentos de futebol, eles sabem isso. Tem nem cabeção nesses treinos. Eles sabem disso. Assim, é questão de tempo. Quem tiver melhor vai aguentar mais tempo. Quem tiver pior vai caindo pelo caminho. Os caras sabem. E só não fala nada porque vão falar o quê? É matemático. Não tem jeito. É quarto domingo. Aí tem uma descansadinha. Beleza, aí o cara vai tentar, vamos fazer um treinamento mais especial aqui, porque nós estamos precisando sair do buraco. Não, é hora de descansar o cara. Que mané descansar, filho? Se eu não fizer um treinamento mais planejado aqui, eu vou tomar um sapeca. E aí, o cara tá desgastando. Sem dúvida. Aí o cara fica exposto fisicamente nesse caminhão de lesão muscular. Até o Marquinhos, menino de 20 anos, teve um edema antes do clássico, que ele teve que ficar em tratamento intensivo para poder jogar no domingo. Menino que tá tendo edema é sinal que tá tendo excesso em algum ponto. Agora não cabe a mim olhar. O Galo vai fazer aquela forcinha para Raposa ou não vai? Ele precisa, né? Não é nem por questão de rivalidade, não. Ele precisa, que apesar dos 40 pontos, o Atlético, se vencer o Fluminense, ele já 43, ele já começa a ficar suave. Aí já praticamente 2 empates. Né? Exatamente, assim. Aí o Fábio Santos falou que não tá pensando no rival, que não vai ajudar. Eu entendo, ele jogou pra torcida, tá certo. Vamos fazer o nosso e problema deles. Só que o Atlético vai entrar para ganhar. O Fluminense está muito pressionado. Porque se eu fosse torcedor do Fluminense, se algum carioca estiver nos escutando, ele também tem que sofrer. Porque o time que tem Ganso e Nenê fazendo o meio de campo ali, que o meio de campo é mais pesado que eu, que estou gordinho, aí realmente o negócio é complicado. Não podemos fazer piada com gordinho, não, que nós temos que... A gordofobia também nós temos que evitar. Não, mas eu tô falando questão física mesmo. O cara é atleta de futebol. Eu sei que eu tô pesado. Já joguei futebol na vida. Eu não estou apto para jogar futebol de forma intensa, assim. Os caras recebem para isso e são preparados todos os dias para isso. Você jogou com... Eles já estão cuidando. Você jogou na época do Leônidas, né? Só se for. Já estão com idade avançada, etc. O Ganso está com... O Ganso é mais jovem, mas o Ganso já está com 31 anos, mas o Nenê já tem 36 para 37. Então, assim, se torna o Fluminense um time totalmente previsível. Aí, o que o Marcão fez, que é o atual técnico do Fluminense? Sacou a meninada toda e colocou os veteranos. Aí o Fluminense começou a perder um atrás do outro, assim. A chance do Atlético, inclusive. A mesma lógica do quarto e domingo, os velhos não aguentam, né? Não, exatamente. A gente estava falando do Thiago Neves aqui agora há pouco. Isso serve para o Thiago Neves, para o Ricardo Oliveira,
Não que não aguenta. aguenta. Não Não aguenta. aguenta esse batidão de quarto domingo. Essa semana eles deram uma sortezinha ainda, porque o Cruzeiro vai jogar segunda-feira e o Atlético vai jogar no sábado. Então, se depois do clássico tiver a semana, deu para recuperar, teve um tempo hábil para fazer um trabalho melhorzinho, Ei, etc. eu acho que essa é a última semana de descanso, não é? Essa é a última. Agora é pauleira até dezembro. Pauleira, até dezembro. Essa foi. Quem descansou, descansou. Quem recuperou o time, recuperou. E agora faltam 5 jogos. Estou contando com eles, faltam 6 jogos. 6 jogos. Então, contando com a 33ª, faltam 6 jogos. Então, assim, agora é reta final. Agora também não dá para poupar demais, não, porque senão a vaga vai pro breve e os caras vão estar se poupando até o dia 8 de dezembro. É a famosa finalzinho da São Silvestre. Agora é que os quenianos começam a passar, né, meu filho? Então, você não corre não pra você ver. Não, o título para mim já está definido. Vai ser o Flamengo, beleza. O Flamengo vai ser o campeão. A briga ali para ver quem vai ser o vice, vai ser o Palmeiras ou o Santos. O Grêmio, como você havia dito, passou o São Paulo, já entrou no G4 e já falou assim, essa quarta vaga quem vai ser minha mesmo. Os 4 estão praticamente fechados. Definidos ali, a briga vai ser o Atlético Paranaense que está, como diz, ajudando o Corinthians e o Internacional, né? Porque o Atlético Paranaense ali na quinta, sexta posição abre uma vaga extra, né, para Libertadores, assim. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, vira G8. É G8 ainda. Aí vai ter um monte de time ruim na pré-Libertadores, a gente assistindo em janeiro, fevereiro. Isso, exatamente. Eita, os times brasileiros tomando uma coça. Finalizando o Atlético e o Cruzeiro, hoje ficou mais extenso. Quem assistiu ontem Flamengo e Vasco e assistiu o Cruzeiro Atlético percebe, né? Vixe, nós estamos pior que o Vasco. É duro, né? O Pofechão tava lá, né? O Luxemburgo. Não, olha, Cruzeirense Atlético que viu o jogo ontem, falou assim: mentira, que nós somos tão pior assim que o Vasco. Lelê. Meu amigo, fechar a América. Quinto colocado, 55 pontos, 2 vitórias ótimas contra o Londrina e Cuiabá. Vamos ser sucintos, que a América é rápido. Ligou, dois gols, bora pra casa. Vai dar tempo, cara? Falta 3 jogos. Bem, o América tem uma tabela bem favorável para ele, né? Que ele joga com o Vitória nesta sexta-feira, né? No Independência, e recebe o São Bento na última rodada. E no meio do caminho tem o Guarani, lá em Campinas. O Guarani já não briga por mais nada. O Guarani assim, ainda tem um risco pequenininho de rebaixamento, mas é muito pequeno, porque ele está com 41 pontos, então dificilmente ele vai ser rebaixado. Então, está só administrando o campeonato. A briga do América mesmo é Curitiba, Atlético Goianiense e um pouco o Paraná. E o Paraná. Mas, esses são os rivais do América, assim. Então, o América... Só que o Atlético Goianiense e o Paraná jogam nessa rodada. É então, isso. Você acabou de tirar minha deixa. Um vai dar pancada no outro, assim. Aí o América, fazendo o dever de casa dele, entra no G4. Jogo de empate de -1, não quer nem 0-0. Quer que eu ainda perca no saldo. Sim, sim. O América teve aqueles 2 vacilos em casa e recuperou os pontos fora de casa, assim, muito bem, mas assim, ainda tá mais na mão do América ainda, entendeu? Então, vamos torcer pro Coelhão. O América, galera, pega Vitória, Guarani, São Bento. Vitória casa, Guarani fora, São Bento casa. E o Atlético Goianiense pega o próprio Paraná. Um empatezinho do Atlético Goianiense leva 58, o Paraná fica com 55 e o América vencendo o Vitória vai a 58. Torcer para que o Paraná vença leva o América a 58, mas o Paraná fica com 57. Fica muito no cangote ainda. Fica 58, 57, 57, 57. Ainda a gente tem que jogar alguém para baixo. Acho que o Paraná tem que ser limado dessa briga, sabe? Para que o América brigue só com o Atlético Paranaense e o Curitiba. Mas a tabela também é positiva, porque vamos pegar do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem, além do jogo com o Paraná, que é fora de casa, aí em Curitiba. Aí na 37ª rodada vai a Pelotas, que joga com o Brasil de Pelotas, que ainda tá assim, não está com risco, não, mas é um time que em casa pode dar trabalho, assim, pode arrancar ponto. Aí na última rodada... Pega o Sport. Pega o Sport, que ainda
tem desejo de ser campeão brasileiro da Série B, entendeu? E consolidar de vez o seu acesso, porque mesmo com 63 pontos, matematicamente ele não está 100% garantido, porque o quarto colocado ainda pode passar ele, entendeu? Que é no caso hoje o Atlético Goianiense. Então, a tabela do Atlético Goianiense é bem enjoada. E o Curitiba pega o Oeste, Isso. pega o Bragantino, que é o líderzão, né? E finaliza contra o Londrina. Então, esses pontos que o Atlético pode perder... Não, Curitiba finaliza contra o Vitória. Desculpa, Vitória. Fora de casa. A logomarca do Guarani me traiu. Eu acho que dá para, nesse jogo contra o Curitiba, Bragantino, Atlético Goianiense e Paraná, perder ponto. E ser justamente ela naquela... se classificar com 1 ponto, 2 pontos na frente deles. A América vai criar essa emoção, né? Por causa desses 2 jogos que ele perdeu em casa. Porque se não tivesse perdido, tivesse feito 4 pontos desses 0 que não teve, não acho que não teria tanta preocupação pro América. Sim. É verdade. Então, assim, a América está mais nas mãos dele e vamos ver se nessa sexta-feira o time, e na última rodada, nos próximos 3 jogos, o América, assim, mantém, não dá vacilo em casa, não fica nervoso, afoito, assim. E tomara Coelhão, vamos subir Coelhão. Subindo aí nos Tropeirão Cast pós-campeonato, a gente começa a cornetar, falando, olha, com esse time na Série A, não vai aguentar. Vai virar Avaí. Mas vamos primeiro positividade. Vamos subir. E depois a gente corneta quando o campeonato da Série B acabar. Já começa a desenhar 2020. Vamos pensar no Coelho lá primeiro. Positividade. Meu amigo, considerações finais? Não, tá tranquilo. Tivemos uma semana assim, intensa por causa do clássico. Esperamos que os 3 tenham bons desempenhos dentro de campo. Principalmente Atlético e Cruzeiro, que deveram muito no clássico. Agora é hora de buscar esse dentro de campo. No mais, vamos torcer com tranquilidade, gente. Minha consideração final o jogo do Avaí é um jogo que parece simples. Se o Cruzeiro quiser arrumar confusão para o final de campeonato, arruma um empate contra o Avaí. Então esse jogo ele é importante para a alma cruzeirense nessa reta final. Para mim é uma vitória óbvia. Tudo que é óbvio parece que nunca acontece, né? Sim, não. Agora é hora da dupla mineira, assim, não caçar confusão. Né? Pelo amor de Deus. Mas... o famoso assim, não, tudo bem, não dá para ganhar, empata. Mas não, esse jogo não é para empatar. É para empatar o próximo. Tem que aproveitar o desânimo do Avaí, que já está entregando os pontos já. Então... mas aí o que acontece? Qual que é a motivação do Avaí? Avacalhar os outros. Entendeu? Se eu fosse técnico, assim, nós já caímos. Tá bom, não tem problema não. O que nós vamos fazer? Vamos avacalhar os outros? Vamos mostrar que a gente tem honra? Essa é a minha única preocupação, minha consideração final. Meu amigo, abração, até o próximo Tropeirão Cast. Um abraço, gente, até a próxima. Bom futebol a todos. Bom futebol e Inter, meu amigo! Outra vez!